É um dos temas que mais eu ouço quando eu vou conversar com as minhas mentoradas, quando eu vou conversar com as minhas empresárias. O que mais eu escuto eu tenho um sonho, Joyce, que é ter uma equipe autogerenciável, ter uma equipe que faça aquilo que precisa ser feito sem a minha presença. E o tempo todo eu escuto isso. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quais são as etapas que a gente precisa colocar aí dentro da nossa gestão, dentro do nosso negócio, que vai facilitar você construir essa equipe, e você tendo essa equipe, você com certeza vai ter mais liberdade de tempo, você vai ter mais tempo para você, mais tempo para você poder desfrutar da vida. Esse é um tema o mais comum das reclamações, das coisas que as minhas mentoradas me pedem e me falam, é isso. Como eu faço, Joyce, para ter uma equipe que ela seja, que ela tenha autonomia para decidir as coisas, que as coisas andem mesmo sem a minha presença, né? E como é que a gente desenvolve essa equipe, né? E o que faz e o que acontece quando a gente também não tem uma equipe, não tem essa construção que eu falo, para que a gente tenha essa autonomia, essa autogestão dentro da nossa equipe desenvolvida, construída, para que leve a gente a esses momentos mais prazerosos, ou então até ter a estratégia, que quando você tem isso organizado, ele vai te dar essa possibilidade de você ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, vários tipos de liberdade que a gente busca, né? Então, eu tenho uma coisa que eu sempre falo, sabe? Que às vezes as pessoas não sabem como fazer, e é por isso talvez que elas não façam. Outras já sabem como fazer, mas não fazem porque estão na zona de conforto. Então, já para tirar você da zona de conforto, pega um papel, uma caneta, você que está me assistindo, já começa a anotar aí. Então, anota aí as ações que você já pode implementar hoje. Você pode começar a ficar mais consciente dessas coisas que precisa ser feito, e você vai ver que a consequência é você ter melhores resultados, melhores resultados financeiramente, mais tempo para você, mais tempo para a família, mais liberdade. Então, isso vai te dar essa possibilidade, né? Ou que seja, você ter mais tempo para estratégias do seu negócio. E aí, por que é necessário construir esse modelo, né, de autogerenciável? E por que ele é construído, não cai assim do céu, não aparece pronto, né? E porque um dos fatores que mais impulsiona os nossos resultados, que puxam, né, para cima, tanto de crescimento de uma empresa, quanto resultado financeiro, quanto qualidade de vida sua, da sua família, dos filhos, é essa autogestão implantada aí dentro da sua empresa. Isso que faz com que sua empresa cresça e você cresça também. Então, uma equipe autogerenciável, ele tem inúmeros benefícios, inúmeros mesmo, tanto para o empregador quanto para o colaborador. E aí, tem até uma pesquisa que foi divulgada que 58% dos brasileiros, dos profissionais do Brasil, eles têm muito mais facilidade de desenvolver as suas tarefas, as suas obrigações, de uma maneira muito independente, quando eles têm mais clareza, ou quando eles têm clareza, né, de todos os processos da empresa, de todas as áreas e como funcionam, quando eles sabem quais as atitudes que eles podem tomar, quando eles sabem quais os aspectos de cada situação, ou então de cada área da empresa, quando eles sabem qual é a demanda, por que daquela demanda, qual é o objetivo, como ele é feito, quais os aspectos de segurança, quais os aspectos que ele precisa de tomada de decisão rápida. Então, quando ele tem todas essas informações em mãos, ele começa a trabalhar de forma mais alegre, mais feliz, porque ele se sente que ali, quando ele tem todas essas informações, ele pode tomar atitudes para fazer o quê? Para tomar essas atitudes sem a presença do gestor. Então, quanto mais eu deixo claro para o meu colaborador, para a minha equipe, quais são as minhas metas, meus sonhos, meus objetivos, as diretrizes, as regras, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, né?
tudo isso, mais ele está apto para tomada de decisão, mais ele se sente seguro para tomar decisão, e seja ela qualquer situação da empresa. Mas precisa já, tudo isso estar pré-estabelecido, já detalhado com os donos, porque senão nada disso acontece. Então, por exemplo, quando você quer ter uma empresa autogerenciável, com autonomia de gestão, você dono, você empresário, precisa definir quais são os valores da sua empresa, que cultura você quer que tenha a tua empresa. Eu quero a cultura da autonomia, então eu preciso ter muito bem definido quais são os processos da empresa, quais são as áreas, cargos, funções, obrigações, rotinas, checklist. Tudo isso para que esse meu funcionário ele saiba tudo como eu quero e como funciona, e qual é a ferramenta que ele usa e quando ele usa, para que ele possa se sentir muito seguro e ele falar, ok, agora eu estou indo fazer, agora eu também consigo tomar as rédeas aqui, tomar a decisão. Então, mas isso, novamente eu repito, precisa ser preparado, precisa ser construído. Como? Não é de boca a boca, não é falando. É falando também, mas primeiro eu preciso, empresário, anotar tudo, fazer todas as minhas regras, né? Sua casa, suas regras. Qual é a cultura que eu quero ter? Joyce, às vezes as pessoas falam assim, na minha empresa tem muita fofoca, é movida a fofoca o dia inteiro. Quer dizer, já se instalou uma cultura da fofoca. Minha empresa tem a cultura aqui de que todo mundo pode atender todo mundo, o importante é que seja o cliente, o cara que está... Então, o comportamento dessas pessoas dentro da empresa é que pode ser o caixa, quem for. Viu um cliente, ele já está levantando, já está atendendo, porque já se instalou uma cultura de que o cliente está em primeiro lugar. Outros tipos de cultura, uma cultura de que cada um só faz o seu setor. Então, se alguém vem pedir alguma coisa e fala, não, esse não é do meu setor, não, esse não é do meu setor. Então, já se instalou uma cultura de individualismo ali dentro. Então, primeiro você, empresário, precisa escolher qual a cultura que eu quero construir, instalar, estabelecer na minha empresa. E aí depois você definir os seus valores. Quais são os valores? Então se a minha cultura é essa, os meus valores são esses, eu preciso que os meus colaboradores saibam quais são os valores, quais são a cultura que eu quero construir, estabelecer aqui dentro, e então eles vão ter comportamentos que são coerentes a isso, porque aí sim você começa a fortalecer a sua empresa.